Existem problemas óbvios que são bastante restritos pela situação, não há grau de liberdade, assim, não há muita flexibilidade, a gente tem que categorizar e pronto, e aplicar a melhor prática, como já foi mostrado antes. Tá? No complicado já existem restrições balizadoras que os especialistas conhecem, as pessoas em geral não, mas aquele com muito preparo acadêmico e prático numa linha de ação, numa área de atuação, seja projeto mecânico, processos de fabricação, fazendo tratamentos térmicos, por exemplo, ou superficiais, essa pessoa pode, na sua área de atuação, analisar com muito mais propriedade e definir uma boa prática. Às vezes tem uma solução única, como programação, por exemplo, né? Dois programadores podem fazer algoritmos diferentes para resolver o mesmo problema. Mas se são boas práticas, né? Vão resolver o problema. No complexo, onde é possível, importante investigar, então aquele sondar, aquela probilhar, é o seguinte, a gente precisa de mais experiência, então a gente precisa investigar. Aí a gente vai discernir, vai sentir o que está acontecendo, com base nessa investigação, e daí sim responder. Então surgem soluções, surgem. O brainstorming é bem legal aqui, as pessoas conversando, já se usa muito os métodos ágeis aqui, né? As restrições são mínimas para o grupo, para eles terem grande liberdade de chegarem em soluções. Mas claro, existem restrições financeiras, restrições de prazo. Isso aqui não é liberdade total. Ninguém tem liberdade total, sempre existem algumas restrições. Mas dadas essas restrições mínimas, aí as pessoas podem criar bastante práticas novas, né, emergentes. E no caótico, muitas vezes, no calor assim, de uma emergência, acaba surgindo uma prática inédita que vai se tornar depois uma prática usada no dia a dia da empresa. Então eu vou passar algumas das imagens, não vou passar todas, porque vocês possam parar o vídeo e ver uma que vocês queiram, são mais de 100, né? Mas eu vou explicar algumas, tá? Não vou explicar todas. Então eu vou passar algumas aqui. Então essa aqui ficou bem claro, né? Restrições rígidas, é claro, são as melhores práticas, isso é simples, é óbvio. Então a gente está nesse domínio. Muito cuidado para não tratar questões complicadas, complexas, de maneira simples, porque você pode cair no caos. Pode adiar uma solução adequada para o problema e eles tornar a sua empresa caótica em determinado momento. Então, se está no complicado, você precisa de apoio especialista. Ou você contrata especialistas full-time, colaboradores permanentes da sua empresa, ou você contrata consultorias, né? Como, por exemplo, a nossa proposta de aumentar a eficiência das fábricas, aumentar o resultado operacional das organizações, principalmente as que têm processos discretos de fabricação, né? São usinagem, corte térmico, laser, oxcorte, plasma. Também tem processos manuais, montagens, né? A parte de expedição, ou outros processos de fabricação que a gente possa ter, torneamento CNC, um centro de usinagem, enfim, né, injeção de plásticos. É o domínio onde precisa dos especialistas. Então, essa pessoa, esse grupo de pessoas tem que ser chamado para nos apontar a direção certa. Muitas vezes a empresa precisa de uma consultoria financeira, uma consultoria organizacional, não domina o 5S, então é melhor acionar o Sebrae, ter uma consultoria do 5S ou do Lean Manufacturing. Mas se o problema é novo, totalmente novo, há que se investigar, que se sondar, sentir o resultado dessas hipóteses que foram testadas e ver quais foram validadas e quais não foram, e aí ir avançando. Tá? Essa é a maneira correta de ter o problema resolvido. Então aqui as pessoas começaram a fazer, eu achei bem criativo, por isso que eu quis mostrar para vocês, questões de abordagens em 3D do Cnaven, que originalmente foi mantido em 2D, até para simplificar, né? Mas aí as pessoas criativas começaram a criar aqui situações interessantes. Então, do plano aqui, né, do 2D, eles passaram para o 3D. Daí eles falam do que é simples aqui, uma esteirinha aqui, passando os itens. E uma pessoa aqui observando, pode estar fazendo o controle de qualidade visual, pode ser. Se a gente conseguir simplificar muito isso, ele é passível de uma automatização. Para fazer automatização, precisamos ter as coisas bem organizadas, bem claras, sem ambiguidades, né? Então, poderia colocar um sistema de visão artificial, por exemplo, para fazer a inspeção visual. Poderia ser feito. Então, é uma possibilidade. Então, sempre que vocês quiserem automatizar, eu tenho uma planilha Excel, eu quero criar um software na web que considere isso. Bom, essa planilha Excel resolve 100% das situações possíveis, aí sim, aí pode ser automatizado com grande sucesso. Agora, se ela atende 90% dos casos, o que vai acontecer quando entrar aqueles outros 10% que ela não atende? Vai travar, né? Não vai ter uma solução. Então, só cuidar com isso. Se existe a necessidade de especialistas, de pessoal da área química, de engenheiros químicos, poderiam estar avaliando soluções aí precisamos chamar essas pessoas especialistas para nos ajudar a trabalhar com o problema.
O complexo, trabalhando sempre em grupo, né, é mais rico trabalhar em grupo, eles chegam às soluções emergentes. Né? Pode falar da Eureka, quando a Arquimedes aqui descobriu o princípio do empuxo aqui. Né? Então, é uma situação que surgiu. Né? Pode surgir para uma pessoa, mas o estímulo em grupo faz com que surjam mais soluções interessantes. E o caótico aqui, quando a coisa está pegando fogo mesmo, né, você tem que agir. E quando você não sabe em qual está, você está no confuso. Então, quando se fala assim, de tratar problemas complicados e complexos como simples, você pode cair. Justamente cair aqui, nesse vale aqui do caótico. Então, tem que cuidar muito com essa abordagem. Então, aqui, vou passando outros aqui que eu olhei. Aqui tem alguns interessantes. Por exemplo, quando está em desordem aqui, antigamente o central, que agora é confuso, chamava de desordem. Então, a direita aqui, claro e complicado, seriam ordenados. A esquerda aqui, complexo e caótico, seriam não ordenados, e o do centro seria a desordem. Então, quando a gente está confuso aqui, a gente não sabe o problema em qual se encaixa, a gente tem que coletar mais informações, quebrar a situação em partes menores, né, que a constituem, identificar para cada parte o domínio que pertence, porque partes do problema maior pode ser simples, pode ser complicada, pode ser caótica, e daí tomar ação de acordo com cada um dos domínios das partes. Essa é uma abordagem bastante válida nesses casos. Tá? Então, essa desordem, que é a área confusa, aquele que não sabe em qual dos 4 domínios estamos, ela implica aqui no claro, aqui, que é onde sabemos, né, o complicado, sabemos o que não sabemos, até podemos procurar o especialista, né? A gente sabe, preciso agora de um processista, preciso de um engenheiro mecânico, preciso de um operador de máquina, preciso de um médico, preciso de um contador. Você sabe o que você não sabe. Aqui você não sabe o que você não sabe, então você tem que imaginar algumas hipóteses. Bom, talvez seja isso, ou aquilo, outro. Bom, criei 3 hipóteses, vou testá-las e vou ver o que vai acontecer. Eu vou aprender com a experiência, aqui no complexo. E o caótico, a situação é incognoscível. Então não adianta você pegar a inteligência artificial achando que com os maiores computadores em rede, aí, computadores quânticos vão resolver um problema caótico, porque é incognoscível. Você não tem todas as variáveis, você não sabe as relações, não é o caso de tentar usar nem inteligência natural, nem inteligência artificial para resolver problemas caóticos. Você tem que agir. Então, na situação de guerra lá, quem está no comando tem que agir, né? Tem que determinar o que vai ser feito numa situação crítica. E aí, verificar os resultados e daí achar uma solução mais adequada. Então, aqui ele vai dando vários exemplos. Você pode parar o vídeo e olhar com mais calma se você quiser. Aí você não precisa fazer toda a procura que eu fiz ali para achar essas informações. Aqui já aparece o último modelo válido, que é de 2020. E ele põe só o básico aqui para nós entendermos. Aqui à direita temos mais previsibilidade. É claro e complicado. O claro é o mais simples, e o complicado pelo nome precisa de especialistas, porque existe uma análise aqui de maior profundidade que só pode ser feita por uma pessoa preparada com mais conhecimentos específicos sobre esse problema. E à esquerda aqui temos o que não é previsível. Então, por isso que eu digo que as questões econômicas, do metabolismo do organismo, na questão da nutrição, lidar com filhos, com pessoas em geral, nas ciências humanas, né, educação, as pessoas. Você pode fazer um teste aí, né? Você falar a mesma frase, com o mesmo tom. Uma pessoa vai achar você respeitoso e outra pessoa vai achar você rude. Mas você falou no mesmo tom, a mesma frase. É porque, de acordo com as preferências da pessoa, o nível de educação, o nível de gentileza tem que ser X ou Y. Então, o mundo das pessoas. Então, uma regra prática é quando tem pessoas envolvidas, você está no complexo. Né? Você não sabe o que vai acontecer, porque as pessoas são imprevisíveis. Os agentes individuais, né? A pessoa individual, ela é imprevisível. Se você pegar um grupo homogêneo, você pode tirar médias ali, né, de comportamento. Então, pessoas de 10 anos da classe média estudando em escola pública do centro tem um determinado comportamento. Mas quando você estuda o indivíduo, daí tudo pode acontecer. São imprevisíveis. E o caótico é mais ainda. E aqui no centro apareceu essa região da confusão aqui, apareceu confused aqui, né? E o aporético. O aporético aqui é uma iniciativa consciente, né?
de sair um pouco do complexo e entrar no caótico, buscando mais inovação, mais criatividade, né? E achar outras saídas aqui, talvez do complexo para o complicado e depois do complicado para o complexo, fazer esse jogo assim para ver o quanto você conhece do problema e talvez depois do complicado para o simples, né? No que for possível a gente padronizar. Então é uma região aqui que eles estão abordando agora que são os limiares, como é que a gente passa de uma situação para outra. Isso aqui pode ser exercitado, pode ser incentivado e pode dar bons resultados no final do processo, né, para as empresas e para as pessoas. Tá? Então seria os limiares, assim, quando a gente vai navegando de um domínio para o outro. Tá? Então aqui alguns movimentos que ele sugere aí. Vamos colocar aqui esse alfa aqui. Esse alfa, bom, o alfa aqui é o azul. Tá? Então o que ele está falando? Ó, os grupos de trabalho, as pessoas têm que estar circulando entre o complicado e o complexo. Né? Parte vem em grupo, o que é possível melhorar, aí, bom, aí já captado no vídeo do especialista, já virou um conhecimento especializado, dominado, vai para complicado aqui. Não é simples ainda, é complicado, mas já é previsível. Então essa dinâmica aqui é muito rica, né? Você não fica cristalizado aqui no complicado e deixando de evoluir, né, para novas práticas. E você não fica aqui nessa tensão do complexo que nunca prediz nada com muita garantia, nem prazos, nem resultados, que é muito horrível para o gestor, né? Mas se tem uma fé grande de que as coisas vão emergir e vai se resolver o problema. Né? Um beta aqui, onde esse beta aqui a gente estaria então indo para o claro, então depois que consolidou o complicado, o que for possível padronizar para simplificar a nossa vida, né? Ir para um checklist, ir para tabelas e listas fixas, né, rápidas de consultar, vamos jogar para cá, para a gente não ter que gastar tempo, né, gastar energia pensando no que é definível, digamos assim, simples. Né? Então, essa região pode mudar depois, né, mas em determinado momento se ganha muita eficiência, né, estando aqui. A eficácia seria o resultado final, talvez seja importante avaliar complexo e complicado aqui para obter um resultado final melhor, a eficácia. Mas em fazer, a gente busca eficiência, fazer o melhor que a gente se propôs, né, da forma mais barata e rápida possível. Depois tem aqui um delta, onde a gente pode aqui, para não cristalizar aqui no claro aqui, né, a gente pode navegar aqui, ficar confuso algum tempo, um pouquinho de caótico, entrar aqui no complexo e pegar essa vibe aqui do complexo complicado e depois voltar para o claro. E um gama aqui, que é esse em roxo aqui, onde a gente fica do complexo para o caótico. Aqui a gente está buscando soluções inovadoras, né? Não são aqueles grupos assim que devem desenvolver algo disruptivo, né? Então ele não pode estar com amarras, muitas restrições dos materiais a usar, das dimensões a usar, dos fornecedores a comprar, dos testes a fazer. Ele tem que ter mais liberdade para que a inovação surja, né? Então é no complexo e no caótico. Eu já falei para vocês que no caótico nenhuma empresa aguenta o tempo todo, né? Ela vai se desestruturar totalmente, né? Vai se desintegrar. Mas entrar no caótico, ficar ali de forma consciente, veja que fica na parte verdinha aqui, e voltar para o complexo, estudando. Em algum momento, ele vai chegar no alfa aqui e ele não vai voltar para o caótico, ele vai do complexo para o complicado e se uma parte, pelo menos, das informações vai ir do complicado para o claro. Então é assim que deve ser a dinâmica, então, esse movimento aí das situações. Eu acho muito prático o Cynefin dar uma luz assim pra gente, antes de atacar o problema, né? Por exemplo, o cara acredita muito no PMBOK, né? Acredita muito em gráfico de Gantt, mas são ferramentas inadequadas para o ambiente complexo. Aqui a gente deve usar o Design Thinking, usar o Scrum, usar outras técnicas. E essas técnicas aqui do agilismo não são adequadas aqui no Claro, porque elas só consumiriam tempo de uma solução que já é a melhor, pelo menos até onde se tem conhecimento. Então são coisas que a gente tem de cuidar. Bom, depois aqui a gente passa outros movimentos possíveis, né? De complicado, passando pela confusão um pouquinho aqui, entrando no caótico e entrando no complexo, saindo aqui do claro, indo um pouquinho para o caótico, confuso, complexo, depois para o complicado.
Indo rapidamente aqui do claro para o caótico e voltando, né? Porque não podemos ficar muito tempo no caótico e assim por diante. Aqui outros movimentos possíveis, às vezes vai do caótico para o complexo e nada de bom surge disso, termina ali, quer dizer, o teste deu errado. Não vamos poder avançar. Mas às vezes se consegue, né? Se consegue aqui sair do caótico para o complexo e depois aqui isso aí pode florescer, né? Pode dar frutos aqui no complicado. E depois aqui interagir, né? Melhorias incrementais aqui, né? Do complicado para o claro. Do claro para o caótico é o colapso, né? E a imposição aqui, tem uma mão forte aqui, quando a coisa é emergencial, alguém tem que tomar as rédeas, né? E impor alguma situação para voltar à ordem, a mínima ordem, para as coisas poderem acontecer. E aqui do complexo e caótico, ele fala de convergência, de divergência, né? Às vezes estamos nos aproximando de uma solução, que é a colaboração do complexo, aí vai para o caótico, abre de novo várias imensas possibilidades, depois converge de novo e assim vai, né? Nesse movimento assim, tudo buscando uma inovação, algo que nunca foi pensado. Né? Então tem que ser estimulado, isso aqui se gasta uma energia tremenda, tem atrito entre pessoas, assim, mas boas coisas podem surgir. Né? Então, a exploração que ele fala aqui são de investigações, né? Saindo do complicado indo para o complexo, e saindo do complexo indo para o complicado, é uma transferência, de tempos em tempos a gente vai transferindo conhecimento que adquirimos com esses testes de hipóteses, jogando para o complicado ou eventualmente para o claro. Então essa é a dinâmica, espero que tenha ficado claro para você. Então aqui tem outras que eu não vou passar, que já citei, mas são maneiras criativas que as pessoas usaram para representar o Knevin. Aqui existe outro 3D que eu gostei, embora eu acho que esse nível aqui do caótico, né, essa altura aqui, acho que do caótico deveria ser a menor, né? Porque quando ele fala em maior entropia, maior desordem, e essa seta aqui para baixo, a maior desordem está no caótico, né? Não é no complexo. Né? Mas enfim. Então, a gente pode estudar um caso aqui, né? Pode ter uma padronização aqui, né? Estudando a situação. Então, a gente tem algo que era incognoscível, aí depois algo que não sabemos que não sabíamos, mas vamos fazer os testes, aprender, vou colocar algumas restrições, e aí vai ser conhecido, mas não familiar. É conhecido por algumas pessoas, pelos especialistas, mas não é familiar. Quando se torna familiar para a maioria das pessoas, a gente está num modelo que é conhecido, que é claro para todos. Né? E aí, estando aqui no claro, que é conhecido, que é familiar, se for possível repetir, aí a gente tem automação. Pode ser a automação com software, com robôs, com o que for, mas a gente só pode automatizar quando está tudo muito bem definido. Porque os softwares, né, não fazem inferência alguma. Embora a inteligência artificial está entrando no campo cognitivo, né, em geral, eles repetem instruções no software clássico, né, na automação. Se usar a inteligência artificial, sim, a gente consegue alguns resultados de cognição já. Mas ainda no domínio complicado e, claro, né, não no complexo e muito menos no caótico. Aqui outro exemplo, né, aqui ele dizendo, um problema... Uma solução está vinculada a um problema, é a melhor solução. Aqui várias soluções possíveis podem resolver um problema. Aqui existe uma combinação complexa que as pessoas em grupo vão desvendar. E aqui o caótico a gente simplesmente não sabe quais são as relações. Por isso que vale a pena agir, não se tem muito o que pensar. Aqui outras representações, vou passando aqui. Aqui já no nível, né? Então ele mostra aqui, saindo aqui do conhecido, do familiar, do óbvio, que é o claro, né? A gente pode cair nesse penhasco aqui e perder o controle, né? A gente acha que tem controle, ele é falso, não existe esse controle, a gente cai para o caos, tá? E aqui é crítico, né? A gente não pode ficar aqui. Então é o maior nível de entropia, de desordem. E aí subindo um pouquinho, restringindo um pouquinho, a gente assume um pouco um controle, ainda com muita coisa desconhecida. Mas aqui a gente começa a fazer testagens para ver o que está amarrado com o que. Depois, tendo um entendimento maior e conhecido por algumas pessoas, especialistas, né, não é familiar para a maioria das pessoas, mas aqueles especialistas podem resolver os problemas complicados já foram entendidos. Né? E aí a gente pode passar com as padronizações, né, que nem muitas vezes equações de engenharia que são complicadas, só os engenheiros conhecem, né?
elas podem gerar tabelas, matrizes, onde a pessoa busca lá linha e coluna, pum, e acha o valor adequado, que são resultados, né, daquelas equações que foram jogadas numa planilha, numa tabela. Aí a pessoa pode consultar no banco de dados ou visualmente, que é o óbvio. E daqui se pode automatizar, se for o caso. Então aqui outros exemplos, não vou passar. Esse aqui, aqui fala dos SOAPs, aqui, os procedimentos operacionais padrões, que estão no simples. Aqui existe uma grande concentração, né, numa solução, que é essa esfera aqui mais escura. Aqui no complicado eu já operei em rede, né, as decisões, tem mais pessoas funcionando. Aqui poderia falar de um mainframe, computador único, aqui computadores em rede, né, internet, aqui na cloud, né, tá na nuvem, que tá mais espalhado ainda, né, muito relacionamento. E no caótico a gente não sabe quais são as relações. O que se sabe é que para cá, à direita a gente tem a ordem e para a esquerda a gente tem a desordem, embora a desordem é necessária para inovação. Sem um pouquinho de agitação, um pouquinho de desordem, a gente não consegue inovar, a gente fica repetindo vez após vez as mesmas coisas. Então, um exemplo aqui prático aqui para você conhecer. Por exemplo, identificaram que eles separam assim uma folha, né, e começam a dizer, bom, baixa autoestima do time, o time está com energia baixa aqui, e tem né. Não há como prever com precisão que pode ou não resolver esse problema, necessitamos fazer experimentações. Aí tem que experimentar com a turma, talvez sexta-tarde ter folga uma vez a cada 2 semanas, ou por mês, ou então trazer mais diversão para dentro da organização e na hora de relaxar o pessoal poder jogar sinuca, pimbolim, ping-pong, enfim, algo que distraia eles, né, que relaxe um pouco, né, videogames, não sei. Tem que testar, né? Então, abaixa a autoestima do time. A taxa elevada acima do desejado de trabalhos manuais, aqui a gente sabe como resolver, né? Tem uma única solução, é ter que automatizar as coisas que possam, como são do regime claro, óbvio, podem ser automatizadas e tem que ser feito mais rapidamente isso para diminuir esses trabalhos manuais que causam a baixa autoestima do time, porque se é um time qualificado, ele não quer fazer trabalho manual, né? Se essa não é a função dele, por exemplo, tá numa área de criação, né? Seja na programação, no marketing, aí ele vai ter que ficar fazendo tarefa manual, operacional, não quer. Né? Muito trabalho inacabado, né? Então precisa de um especialista para dar agilidade. Aqui, quando tem muito trabalho, work in process, né? Quando tem muita coisa na fila para ser feita, mais ocorrem demoras, né? Então tem que cuidar com esse backlog, tudo que é trabalho que está em aberto ainda, processos que não foram abertos, não foram fechados, né? Começa a incomodar, tem que levar um especialista para ajudar a resolver. E baixa confiança do cliente, pode ser diversos motivos, né? Falta de divulgação de cases de sucesso, pouco marketing, ou um case de fracasso em 100 de sucesso que ficou muito evidente, ou, enfim, as pessoas da empresa têm uma faixa etária de menos de 30 anos, aí talvez gestores com mais de 50 desconfiem da capacidade desses profissionais, uma série de coisas. Né? Mas você pode pegar os seus problemas e distribuir. Não são quadrantes, né? São os domínios, né? Mas você pode distribuir a situação que você tem em mãos e ver qual a melhor forma de resolvê-la. Tá? Então aqui outras imagens que podem ajudá-los aí, né? Essa aqui já passamos, né? Esse aqui é o Dave Snowden mostrando, tem vídeos dele na internet, você pode consultar, eu consultei alguns, explicando. Aqui ele usava simples, aí depois eles mudaram, colocaram clear, para ficar com 5 Cs, né? O clear, complicate, complex, chaotic e confused e o próprio Knevin, né? Então são 6 Cs na verdade, 5 Cs dos domínios, mas o próprio Knevin que começa com C. Então ficou tudo com C. É uma estratégia para as pessoas gravarem mais facilmente. Então aqui outros exemplos, aí as pessoas são criativas, né? Então o jogo da velha. O jogo da velha é um jogo simples, né? Uma regra bem definida, né? É fácil de entender o problema e de responder. Não tem muita complexidade. Já o xadrez, quanto mais especialista em jogar xadrez for
o jogador, melhores resultados ele vai ter, porque ele vai ter uma capacidade de análise do xadrez, que é muito mais complexo que o jogo da velha aqui, né? De conseguir ter sucesso, né? Então ele vai usar torre, peão, todas as peças aí, cavalo, da melhor forma possível para conseguir ter os melhores resultados. E aqui o computador superou, né? Daqui sim, a inteligência artificial superou. Vejam que a inteligência artificial ela ganhou das pessoas tanto no xadrez do Kasparov, né? Quanto o xadrez chinês também. A inteligência artificial superou os humanos. Né? Já o jogo de cartas, né? Tem muito blefe aqui, né? Então, quem joga pôquer sabe disso. Então, como passa por pessoas, já envolve as pessoas blefando aqui, né? Aí é complexo. Não tem regras tão claras assim. E o caótico, situações N aí que não há regras possíveis de se entender. Então aqui outras representações, talvez uma dessas faça mais sentido para você, aí você pode voltar aqui. Por exemplo, aqui o pessoal falando de processo de implantação. O processo de implantação é complexo, envolve máquinas, equipamentos, computadores, instalações, pessoas, é complexo. Mas o que é caótico? Por exemplo, o servidor lá de dados da empresa, onde está o ERP, onde está o serviço de comunicação, onde se emite as notas fiscais, né? O servidor de segurança da empresa, ele falhou, né? Pô, isso aí é caótico, tem que resolver o mais rápido possível, né? Então, e aí a gente tenta, né? Do processo de implantação, por exemplo, definir depois as melhores práticas, uma vez implementado. E do caótico, tentar passar para o complicado, né? Onde especialistas, né, de servidores, nesse caso aí, podem resolver a situação. Então, outros casos aqui, né, falando do mundo previsível, aqui o mundo imprevisível. E o mundo é cada vez mais VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então a gente está muito nisso aqui. Aqui mais organizadinho, colocou cores aqui, né, para o sense, categorize, e assim vai, né. E aí você pode olhar aqui e ler com mais calma. Isso aqui não vou estar abordando, só vou aumentar aqui para você poder ver mais fácil. Você pode ver depois. Aqui, então, falando da desordem, que é algo temporário, né, até você poder classificar o problema ou partes do problema nas outras práticas. Por isso você só pode responder, ou seja, você pode atuar quando está num dos 4 domínios, né? Claro, complicado, complexo ou caótico. Se tiver aqui no confuso, você não sabe do que estamos falando. Aqui, ó, um problema P implica numa solução S, uma única solução, a melhor solução. Tá? Um problema P pode ter 3 soluções nesse caso aqui. Então, um especialista tem que analisar para responder. Ele sabe os segredos da profissão, da área de atuação, né? Ele é mais experiente, então isso é trabalho para especialista. Já no complexo, um problema P tem solução, nem se sabe se tem ou não tem, né? Aqui a gente levanta hipóteses e testa, depende do contexto, vai ter que ser testado. E o caótico é imprevisível e estável, pode surgir uma relação e ela desaparecer no meio do caos aqui, porque está sempre mudando, é muito dinâmico, né? Então aqui outras abordagens, aqui se define com checklist, regras claras. Aqui uma lupa aqui mostrando com o especialista, já um sênior aqui, né, com um chapéu aqui, já mostrando mais idade, que vai procurar vasculhar mais dentro do seu conhecimento e achar uma solução. E aqui um serviço para o time, né, pessoas de várias formações, né, tá trabalhando em conjunto aqui, mostra a empresa em conjunto aqui, para construir, medir e aprender, né? Seria o ciclo aqui das startups, mesmo fazem muito isso, né? Para dominar problemas complexos, que é o ambiente em que vivemos. Aqui, esse aqui também em português, para facilitar para vocês, né? Aí falando já, eu já repeti, mas de uma maneira diferente, né? As relações de causa e efeito aqui muito claras e fortes, as restrições fortes do domínio claro, simples, óbvio. Já precisando de especialista no complicado, os grupos de trabalho, né, usando agilismo no complexo, e o caótico aqui precisa de alguém botando ordem na casa urgentemente,
Mas isso não é permanente, tá? Não se fica no caos por muito tempo. Essa pessoa que vai assumir as rédeas, ela não pode ficar nesse comportamento o tempo todo. Logo, logo ela tem que liberar para que as coisas sejam resolvidas nos ambientes simples, complicado ou complexos. Tá? Então aqui mais um exemplo. Agora terminando aqui, esse aqui já apareceu para vocês antes. Este aqui também. Aqui depois o próprio Snowden criou, e a equipe dele criaram superfícies, assim, né, mostrando. Isso aqui é bem orgânico, assim, é tentando um modelo que tenta representar o mundo, né? E o mundo é extremamente complexo, né? Então, essa ideia de complexidade que ele quis mostrar de uma maneira um pouco diferente. Isso aqui que eu já passei, esse aqui também essas figuras estão lá, com exceção dessa aqui, né? As outras estão no artigo. Essa aqui é bacana, né? Porque mostra, assim, qual que é o racional por trás do que é simples, né? Do que é claro. É a questão da padronização, né? Então, o Deming, né, pai da qualidade, aí, a revolução da administração, a padronização, as melhores práticas, isso tem muito valor. Eu li esse livro aqui, meus anos com a General Motors. Então, é um livro que mostra, antes tínhamos a Ford fazendo a montagem daqueles carros sempre em preto, sempre da mesma forma, né? E aqui a GM já descentralizou a produção, as ordens não vinham da cabeça do diretor, que era o Henry Ford, né? Aqui não era distribuído entre as unidades, elas respondiam a uma central, né, de controle, mas elas tinham liberdade para agir. Então essa descentralização econômica de decisões foi bem importante para a GM crescer, né? E ela então disponibilizou carros em diversas cores para as pessoas, diversos modelos, diversas configurações, e a coisa foi evoluindo. Quando é complicado, né, já se fala do Lean Manufacturing, esse modelo aqui da GM já não se tornou adequado no caso do Japão lá, né? Então eles tiveram que criar lá o sistema Toyota de produção, que muito dele é espelhado no Lean Manufacturing, né? Que é mais americano, mas já se lida no caso do complicado, né? A execução do Larry Bossidy, que trabalhou na GE também, cara que conhece tudo de execução. Indo para o complexo, né, já se começa a se falar muito da Lean Startup, aqueles conceitos do Lean Manufacturing, né, foi usado pelo Eric Ries aqui, levando para o mundo do software, porque antes eles tinham desenvolvimento em waterfall, né, eles planejavam um ano de desenvolvimento, eles tinham umas ideias assim, faziam uma pequena consulta com clientes e começavam a desenvolver. Bom, lá pelas tantas, eles entregavam aquilo depois de um ano e não era aquilo que o mercado queria, então eles só gastaram tempo e dinheiro. Então agora eles fazem mínimo produto viável, né, MVP, e aí eles testam isso com poucas features, com poucas funções, e aí já tem um feedback do mercado potencial comprar essas soluções, e aí eles já orientam eles sobre o que pode continuar, o que tem que ser eliminado, o que tem que ser acrescentado, e assim vai se desenvolvendo já interagindo com o mercado. Então, isso pode tornar uma startup realmente atender o mercado como ele quer ser atendido e explodir exponencialmente. E o causa aqui grandes problemas, né? Aqui no livro do Galeazzi também, no livro do Paulo Lehmann, do Sucupira e os outros sócios aqui, a Ambev e outras grandes organizações. Então, e no centro fica a confusão, né? A área confusa, que era chamada de desordem antes, né? Que não se sabe daí onde estamos. Aqui eu resolvi mostrar para vocês o crescimento da procura do Cnaven no Google, e hoje eu fiz uma procura para verificar tanto pelo assunto Cnaven, que já é conhecido como assunto, como termo de pesquisa em geral, e tá, de 2007 aqui, tá, isso aqui é de 2007, aqui, 9 de agosto de 2007 até 22 de setembro de 2022, houve esse crescimento aqui, no mundo, tá? Então o modelo é útil, está dando resultado para as organizações, eles estão aderindo e ele está sendo cada vez mais usado por um simples motivo: funciona, é útil, então ele está crescendo, né? Está crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Aqui outras abordagens, outras visualizações que vocês podem achar interessantes e estarem trabalhando. Aqui explicando o que é caótico, é incognoscível, não tem uma relação clara de causa e efeito, é ambíguo, é altamente turbulento, né? Temos que agir
do complexo, né? Não sabemos o que não sabemos, né? Temos que descobrir, testando, fazendo pequenos testes, né? Em ambiente controlado, para a gente ter um mínimo de transtorno se o teste falhar. Complicado, sabemos o que não sabemos, então também sabemos as pessoas que conhecem a solução, então podemos contratar essas consultorias ou então contratar como colaboradores full-time ou part-time na nossa organização. Eles vão analisar o problema e vão dar uma solução, porque eles têm experiência nisso, experiência prévia já consolida sua capacidade de resolver o problema. E o que é simples, né, que sabemos o que sabemos, né, e aí colocamos em checklists, né, em listas, procedimentos padrão, coisa que já está consagrada e funciona. Aqui uma outra 3D, semelhante à outra que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui o caótico no menor nível, aqui a desordem está gigantesca, deu um pouquinho menos de desordem para o complexo, para incentivar a inovação. Um pouquinho menos de desordem aqui que o especialista dá conta, o conjunto de especialistas, depois o simples, depois a automação. Aí seguir regras rígidas. E aqui outro exemplo, né, mostrando pirâmide, essa pirâmide aí mostrando as relações. Um outro tipo aqui, né, aqui fica claro, né, é muito forte no controle central, né, e é fracamente distribuído. Então, eu dei o exemplo do mainframe, mas também aquelas regras que já estão consagradas na empresa, então, em meio digital ou em papel, elas têm que ser seguidas, né, então é bem centralizado. Depois em rede, aqui dei o exemplo da rede de computadores, internet, né? Ainda é forte no centro, mas é forte na distribuição. Todos podem contribuir mais. Aqui é forte no centro, não existe uma pessoa conduzindo assim rigidamente os trabalhos, né? No complicado aqui o especialista conduz, né? Mas aqui no complexo não. Às vezes as pessoas têm que interagir e o forte é justamente a distribuição, né? As reuniões assim, o agilismo assim, para fazer emergir uma prática nova, uma solução para um problema complexo, que nenhum especialista pode prescrever uma solução, ele é assim, né? Se existe um organizador da reunião, e existe, ele faz pouquíssimas intervenções, porque o forte está justamente na distribuição, nas ideias que vão surgir do grupo. E o caos é fraco na distribuição e fraco na posição central, ninguém sabe como resolver. Então alguém vai ter que decidir e tentar trazer para a ordem. Então aqui eles dão um exemplo, assim, você pode pegar suas situações aqui. O Snowden gosta de usar hexágonos em vez de usar retângulos, né? O hexágono ele acha que é mais imparcial ainda, né, que o retângulo. E aí distribuir seus problemas, conhecendo os domínios, né? O claro aqui, direito inferior, complicado, direito superior, o complexo, esquerdo superior, e o caótico aqui, esquerdo inferior. E aí você distribui, faz uma primeira distribuição, depois você delimita aqui mais ou menos o que você acha que tem certeza que é claro, tem certeza que é complicado, certeza que é complexo, certeza que é caótico. E desses que sobraram aqui, você pode ainda fazer um refinamento maior, para não ficarem muitos aqui no confuso, e tentar redistribuí-los com a prática, com a experiência, pensando mais. E aí tentar redistribuí-los. Considera que esses dois em verdinho aqui, eles podem ficar no domínio claro. Esse outro aqui, ficar no domínio complicado. Esses três aqui, eles são caóticos. E esse outro verdinho aqui à esquerda, ele é complexo. Então em grupo a gente vai achar uma solução para ele. Então são as possibilidades aí que a gente vai aventando, né? Conhecendo o modelo. Então, aqui outra tela aqui. Tá? Outras situações que vocês talvez gostem. Eu sou muito visual, né? Então esses estímulos assim visuais fazem com que eu entenda o problema, né? Tá? Então uma outra situação aí para vocês praticarem, né, caso você queira posicionar a situação. Você já viu isso antes, né? É conhecido, deve ser feito, né? Então esses quatro aqui são do domínio claro. Você conhece alguém que saiba a resposta, né? Que poderia trabalhar nesse problema? Você conhece? Bom, então é domínio de especialistas. Você pode chamar essas pessoas e passar o problema para elas. Então, esses 5 aqui ficam no complicado. Existem hipóteses que estão competindo, né, para explicar o que está acontecendo. Então uma pessoa acha uma coisa, outra acha outra acha outra. Cada uma tem suas argumentações, mas nenhuma argumentação ela é definitiva. No final a gente vai ter que testar nesses dois casos aqui e ver quais hipóteses se mantêm e quais hipóteses serão descartadas.
E aqui no caótico não tem estrutura nenhuma, né? Então aqui os exemplos, né, mostrando movimentos entre domínios, que é muito interessante. Nunca esqueçam, né, o que está à direita é ordenado e o que está à esquerda é não ordenado. Então aqui a gente vai, no claro, aqui buscar a melhor prática, no complicado trabalhar segundo o especialista, com a estratégia adequada, já conhecida pelo especialista. Aqui a gente vai fazer experimentos no complexo e o grupo vai tirar conclusões. E no caótico a gente tem que estabilizar, né? Tem que primeiro estabilizar e depois tentar resolver num dos outros 3 domínios. Tá? Então aqui são os vários representações possíveis aí do Cynefin. Já passei, acho que passei todos aqui para vocês. Já ficou claro aqui do que eu estou tratando. Aqui, mas esse aqui eu gostaria de falar. Isso aqui é um mapa conceitual, né? Então, o que ele está dizendo aqui? O Cynefin é o framework, o modelo, né? Que distingue entre sistemas ordenados, que podem ser sistemas simples, claros, né? Ou sistemas complicados. Se não forem ordenados, aí eles são sistemas complexos, ou caóticos, ou são confusos, tá? Em desordem a gente não sabe qual dos outros tipos eles são, né? Se ele for ordenado, ele tem restrições mais rígidas nos sistemas simples e menos nos sistemas complicados. Se for complexo, ele é levemente restringido, né? E se for caótico, não há restrições nele, né? Então, aqui é uma maneira de entender esse modelo. Eu achei interessante resgatar esse mapa que o Cynefin foi desenvolvido pelo David Snowden, lida com gerenciamento do conhecimento, né? É o que ele faz mesmo. Tentando descobrir como categorizar os problemas antes de aplicar os métodos adequados em cada situação. Tá, e o resto eu já passei, então já cumpri o objetivo. Então, é isso. Esse vídeo ficou bastante longo, mas acho que com isso a gente encerra a questão aqui do método, né? Espero que você tenha apreciado bastante, espero que você curta aqui nosso artigo, nossos 2 vídeos, então, nossos vídeos aqui com o método Cynefin, para que a gente continue criando material de qualidade, tá? Que nos exige estudo, esforço, usar nossas horas escassas, aí são recursos escassos, para desenvolver material de qualidade para você e gratuitamente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se quiser compartilhar com algum amigo aí que está muito atarefado, muito atribulado, talvez se esse seu amigo aí conseguir classificar melhor os problemas antes de tentar, no ímpeto, tentar resolvê-los, né, da mesma forma, todo tipo, classe de problema, talvez ele agradeça a você, tá bom? Da minha parte fico por aqui. Muito obrigado aí por acompanhar nosso trabalho e te vejo no próximo vídeo.